Boa noite, irmãos. Uma grande alegria nos reunirmos mais uma vez para o nosso 12º dia de preparação pelo Tratado de São Luís para nos consagrarmos a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Hoje, com a graça de Deus, nós estamos encerrando os 12 dias chamados de preliminares, que são empregados, utilizados esses 12 dias para nos desprendermos do mundo, do espírito do mundo. E o que é o espírito do mundo? Senão aquilo que nos afasta de Deus, que nos tira da vida de oração, as distrações, os inimigos da nossa salvação, o próprio mundo, a carne, o demônio, as concupiscências, não é? Então são dessas coisas que esses 12 dias nos ajudam a nos desprender, a sairmos, a nos desprendermos, a nos desapegarmos, né? A palavra correta é essa, nos desapegarmos. Então eu gostaria de convidar você a ir no seu Zap lá, convidar alguns amigos, familiares, dizer que nós já começamos, pedir que você, ao entrar no YouTube, mesmo que você já tenha assistido a live, tenha participado comigo, você vá lá no YouTube e comente nos vídeos anteriores, né? São 11 vídeos que já estão lá. E você pode entrar, comentar, largar o dedão no like lá, solta o dedo no like, como diz a história, né? Para que Nossa Senhora seja mais conhecida e mais amada. Porque essa verdadeira devoção, ela, não sei, eu tenho certeza que na vida de vocês também, né? Mas posso falar por mim. Na minha vida tem sido uma grande alegria, uma experiência realmente maravilhosa fazer essa consagração, renovar essa consagração junto com vocês. Nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus pedia no seu evangelho, né? Em Mateus 5. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Porque aqueles que se aproximam de Nossa Senhora, com certeza estão entrando na forma da santidade, né? Nossa Senhora, que gerou Jesus como cabeça da igreja, quer gerar-nos também como corpo da igreja, um corpo santo, corpo místico, amado por Deus. E que por este corpo Cristo foi capaz de dar a sua própria vida, né? Se entregar numa cruz. Então não é pouca coisa, né? O quanto Deus nos ama, o quanto Deus espera de nós essa consagração. Deus nos chama à santidade, mas Ele nos dá todas as armas para nós conseguirmos chegar até essa santidade. Então, hoje nós encerramos a primeira semana, os primeiros 12 dias de exercícios espirituais, leitura do tratado, e amanhã iniciaremos a primeira semana. Então, aquelas pessoas que estão apenas renovando a sua consagração, devem estar atentos agora, né? Daqui para frente. Porque a consagração, para quem vai fazer a primeira vez, eu vou usar essa palavra, não gosto muito de usar, mas só para vocês entenderem a força da oratória, no caso, para convencer, né? É obrigatório para quem está fazendo pela primeira vez os 12 dias, tá certo? Para quem está renovando, não é obrigatório, mas é recomendado, tá bom? Mas a partir de amanhã,
começamos a primeira semana, e na primeira semana nós somos chamados ao conhecimento de si mesmo, conforme está lá no tratado número 228. Eu vou ler aqui, mas amanhã eu repito. Estou só batendo papo aqui, né, até dar 10 horas para a gente começar de fato a os nossos exercícios espirituais de hoje, lendo a partir do número 120, tá bom? A partir do número 120, já prepara aí o seu tratado. No número 228, só para a gente ter em mãos, entender o que vai acontecer a partir de amanhã, São Luís ele vai dizer: durante a primeira semana, que nós iremos começar amanhã, dia 17, né, de novembro, devemos aplicar todas as orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição dos nossos pecados. Devemos fazer tudo em espírito de humildade. Para isso poderão, se quiserem, meditar no que eu disse sobre o nosso fundo mal, número 78 e 79. E considerar-se durante os dias da semana como caracóis, lesmas, sapos, porcos, serpentes, bodes, ou meditem estas 3 palavras de São Bernardo, né? Pensa no que fostes, um pouco de lama, no que és, um vaso de estrume, no que serás, alimento de vermes. Peçam a Nosso Senhor e ao Divino Espírito Santo que o esclareça, repetindo estas palavras: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu me conheça, ou vinde Espírito Santo. Rezarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que se lhe segue. Recorrerão à Santíssima Virgem, pedindo-lhe esta graça, que deve ser o fundamento de todas as outras. Para isso dirão todos os dias o Ave Maristela, a ladainha a Nossa Senhora e a ladainha ao Espírito Santo. Então, quem tiver dúvidas, né, leia a partir de amanhã, né, o número 228, retome esse 228, que ele é a introdução à primeira semana. Então, a primeira semana nós iremos iniciar amanhã, ela é composta de 6 dias, e nós iremos pedir a Deus a humildade para nos reconhecermos pecadores, né? São Luís vai dizendo, né, lesma, caracol, sapo, porco, serpente. E São Bernardo vai dizer: pensa no que foste, lama, no que és, um vaso de estrume, no que serás, alimento de vermes. Né? Se nós pensarmos assim, nós nunca seremos pegos, né? Seremos apanhados, né? Na filáusia, no orgulho, que é a mãe, né? O pai, a mãe de todos os vícios, de todos os pecados. Né? Então, é isso, meus irmãos. Quero começar então hoje. Vamos iniciar a nossa leitura com um breve momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos repetir mais uma vez essa oração. Vinde, ó Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E já que nós citamos São Bernardo, eu quero rezar uma oração composta por São Bernardo de Claraval, que é muito conhecida, né, e antiquíssima na igreja, que é o Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Você pode ir repetindo comigo essas palavras, tá? Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens,
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Pois bem, meus irmãos, então vamos à leitura do nosso tratado a partir do número 120. Você já pode pegar aí o tratado para nós começarmos a leitura. Capítulo 4. Nós já estamos no capítulo 4 do tratado. A natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem. 120. Iniciemos então a nossa leitura. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é indubitavelmente aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por consequência, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem. Sua alma... Desculpa, minha gente, eu pulei aqui uma frase, eu vou voltar, tá? Por consequência, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha a alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. E quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais será a Jesus Cristo. É por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração da alma à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que ensino, ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Que lindo, né? Então, a consagração pelo método de São Luís nada mais é do que nós nos comprometermos com os votos do nosso batismo e renovarmos as promessas do nosso batismo, né? Então, quais são as promessas do batismo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, renuncio a Satanás, às suas obras, não é? Então, viver uma vida santa, uma vida conforme o que a igreja nos ensina, viver o decálogo, ter uma vida realmente conforme aquilo que nosso Senhor deixou, né, para nós no depósito da fé que a igreja nos transmite, né? Guarda e transmite. Número 121. Uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem.
é o título, né? Artigo 1º. Como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso então dar-lhe, né, o nosso corpo com todos os sentidos e membros, a nossa alma com todas as suas potências, os nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuros. E por fim, os nossos bens interiores e espirituais, que são os nossos méritos, virtudes e boas obras passadas, presentes e futuras. Lembra quando nós falamos dos valores meritórios? Então, dar a Deus todo o valor que toda boa obra que nós fizermos tem. Né? Então, continuando aqui, né? Numa palavra, devemos dar tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça. E tudo o que podemos vir a ter no futuro na ordem da natureza, da graça ou da glória. Isto sem excetuarmos nada, nem um centavo, nem um cabelo, ou a menor boa ação, e por toda a eternidade, sem pretendermos esperar outra recompensa pelo nosso oferecimento e serviços, além da honra de pertencer a Jesus Cristo, por ela e nela. Ainda que esta amável senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e agradecida de todas as criaturas. Então, nesse número 121, São Luís ele faz uma alusão, mesmo que velada, mas nos remete ao Deuteronômio, né, o Êxodo, onde Deus, né, vai dizer, né, Moisés, provavelmente ele e a comunidade, né, em volta dele escreve, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Então, ele vai colocando aqui, né, que essa devoção é uma pertença a Jesus e para pertencer totalmente a ele precisamos dar-lhe o nosso corpo. O que é isso, Zé Milton? Os nossos sentidos, os nossos membros, ou seja, oferecer a ele, Senhor, utiliza minhas mãos, né? Tem um livro chamado Cristo Partido, que numa parte desse livro, salvo engano, né? Faz muito tempo que eu li, era jovenzinho, adolescente, e lá está dizendo assim, né? Tinha uma imagem de um Cristo, de um crucifixo, sem as mãos, né? E ao rezar diante daquele crucifixo, o personagem, né, entendia numa voz interior, né? Deus falava com ele, né? Estou sem as minhas mãos, empresta-me as tuas, para que eu possa abraçar o mundo. Preciso das tuas mãos. Estou sem os pés, né? A imagem quebrada, né, da cruz de gesso, estava quebrada. Então, empresta-me os teus pés para que eu possa caminhar nos caminhos deste mundo, onde o pobre sofre, onde o ser humano está distante de Deus, né? Então que nós, dando o nosso corpo a Deus, os nossos membros, os nossos sentidos, nós estamos, é como se nós estivéssemos dizendo assim, Senhor, utiliza-se de nós para evangelizar, para chegar aos povos, aos homens, aos jovens, aos pobres, à humanidade que sofre, especialmente a nossa família, né? Aqueles que estão próximos de nós. A nossa alma, né? Com todas as suas potências. Quais são as principais potências da alma? Né? A nossa inteligência, a nossa vontade. Então, mesmo sem vontade, minha gente, de manhã, né? Quando eu tenho que acordar 5 horas da manhã para poder rezar, né? Nem sempre eu consigo, mas é a minha meta. Quando eu faço isso, eu estou indo contra a minha vontade, utilizando a minha inteligência. A minha vontade é ficar na cama, mas a minha inteligência, o meu intelecto, através dos dons, né, do Espírito Santo, que todos nós recebemos no batismo e na plenitude, né, do batismo, que é a crisma, nós recebemos como que uma porção dobrada, né, se é que nós podemos dizer assim, da plenitude, da efusão do Espírito Santo. Nós recebemos ali os 7 dons, né?
sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus, para que a gente possa realmente viver essa vida da graça. Então, estou fraco, peça ao Espírito Santo o dom da fortaleza. Estou cansado, né? Peça que o Senhor lhe dê, não estou conseguindo rezar, o dom da piedade, o dom do temor de Deus, né? Não está conseguindo decidir-se, peça sabedoria, peça inteligência. Deus nos dá todas as armas, Deus nos dá todos os remédios. É só nós sabermos aonde buscar, né? A igreja, ela é uma mãe muito sábia, que tem todos os remédios, né, para nos ajudar a sairmos das nossas dificuldades. E ele fala também que é importante dar a Deus os nossos bens exteriores. Isso mesmo, né? Você já consagrou sua casa, seu carro, seu emprego, seu salário a Deus? Então procure dar o dízimo, fazer a sua comunhão de bens, ajudar os pobres, ajudar quem sofre, quem precisa de ajuda, ajudar materialmente numa igreja, de alguma forma, não é? Chegar junto do padre da sua paróquia e perguntar, sem nenhum interesse, padre, no que é que eu posso ajudar? Está precisando de alguma coisa? Né? Às vezes são coisas simples, às vezes, sei lá, uma cesta básica, 1 quilo de alimentos, se você não pode, né? Ou buscar alguma coisa, né? O padre precisa ir visitar um doente, né? Não pode, você vai lá, se coloca à disposição, leva. Enfim, né? São colocar os nossos bens a serviço do próximo. Né? Eu tenho certeza que se nós formos abrir aqui para os testemunhos, né? Muitos vão dizer, eu ajudei a igreja de alguma forma e recebi o dobro, o triplo. Claro que a gente não está falando aqui de teologia da prosperidade, mas a gente sabe que Deus não se deixa vencer em generosidade, né? Deus é bom o tempo todo. E Ele, como nós somos bons filhos dEle, a sua imagem e semelhança, somos chamados também, independente se eu gosto ou não gosto do padre, não é? Ele é ali na sua missão pastoral, persona Christi, ele personifica a imagem de Cristo. Então, por que não ajudar? Por que não me colocar à disposição? E por fim ele vai falar dos nossos bens interiores e espirituais, né? São as nossas orações, as nossas mortificações, né? Aqui eu queria mais uma vez retomar os meus irmãos, as minhas irmãs que têm filhos adolescentes, que estão dando problema, filhos jovens que estão afastados da igreja, né? Ontem eu fui, como eu dizia para vocês, pregar numa paróquia, né? E uma pessoa, não vou citar o nome, conversava comigo, né? Que o filho dela era de igreja até os 14, 15, 16, 17 anos, depois da crisma, se afastou, depois entrou na faculdade e hoje se considera ateu, né? E eu ia dizendo para ela, se mortifique, né? Faça jejum, faça abstinência, reze seu terço por ele, pelo seu filho. Com certeza ele vai voltar. Nossa Senhora vai dar um jeitinho de trazê-lo. Quando ele estiver dormindo, impõe as suas mãos como mãe sobre ele, como pai, reze por ele, né? Consagre-o a Nossa Senhora, peça o Espírito Santo para iluminá-lo. Ele é batizado, ele é crismado, então ele tem essa efusão do Espírito Santo dentro dele. Então peça esse batismo no Espírito, essa efusão do Espírito Santo. Você, como pai e mãe, tem essa autoridade sobre o seu filho. Então, número 122, vamos lá? É preciso notar neste ponto que há 2 aspectos nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito. Ou, para melhor dizer,
o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório numa boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado ou em alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação merecer a graça e a glória eterna. Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, damos-lhes todo o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório, ou seja, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhes os nossos méritos, as graças e virtudes, não para comunicá-los a outrem, mas para que, como depois diremos, ela nos conserve, aumente e aperfeiçoe. Os méritos, graças e virtudes são, pois, propriamente falando, inalienáveis. Só Jesus Cristo, tornando-se a nossa garantia junto ao Pai, nos pode comunicar os seus méritos. Damos-lhes a nossa satisfação para as comunicar a quem entender, para a maior glória de Deus. Daqui se segue, número 123. Primeiro, que por esta devoção damos a Jesus Cristo tudo o que Ele podemos dar. Fazemo-lo da maneira mais perfeita, visto ser pelas mãos de Maria. E damos, assim, muito mais do que pelas outras devoções, em que lhe consagramos parte do nosso tempo, ou parte das nossas boas obras, ou parte das nossas satisfações e mortificações. Aqui, tudo fica dado e consagrado, até mesmo o direito de dispor dos bens interiores e das satisfações que ganham com as boas obras de cada dia. Isto não se pede, nem mesmo numa ordem religiosa. Na vida religiosa, dão-se a Deus os bens de fortuna pelo voto da pobreza, os bens do corpo pelo voto da castidade, a vontade pelo voto de clausura, mas não se lhe dá a liberdade ou o direito de dispor do valor das boas obras. Não se renuncia tanto quanto é possível ao que o cristão tem de mais precioso e mais querido, que são os seus méritos e satisfações. Segundo, segue ainda que uma pessoa assim voluntariamente consagrada e sacrificada a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de qualquer de suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, diz e faz de bom, tudo isso pertence a Maria. Ela pode empregá-lo segundo a vontade de seu filho e para a sua maior glória, sem que, todavia, esta dependência prejudique de algum modo as obrigações do Estado a que essa pessoa atualmente ou no futuro pertence. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote, que por ser seu ofício ou por outra razão deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular. Pois esta doação total só se faz conforme a ordem que Deus estabeleceu e os deveres de Estado. Número 125. Terceiro, enfim, segue-se que esta consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo, a Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele, a nosso Senhor, como ao nosso fim último, a quem devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus. Aqui nesse número 122, 123, 124 e 125, São Luís vai falar do valor meritório, satisfatório e impetratório. Foi aquela brincadeirinha que eu fiz no primeiro vídeo com as 3 moedas. Talvez você vai lembrar, né? Eu peguei uma moedinha de 50 centavos e disse que a gente entregava para Nossa Senhora e ela multiplicava, ou seja, Nossa Senhora é a tesoureira do céu, tesoureira de todas as graças. Ela é a arca
das graças, ela é o banco de Deus, né? Que faz render os nossos méritos. Então vamos supor que eu faço uma boa ação, tá? Toda a nossa boa ação, minha gente, tem um mérito. Tem um mérito. Por exemplo, eu rezei um terço a mais, eu rezei pelas almas do purgatório, né? Então ali eu vou tendo meus méritos, ganhando... Eu vou falar uma linguagem bem infantil para todo mundo entender. É como se nós fôssemos ganhando. Não é desse jeito não, tá? Porque a igreja vai falando de uma forma muito... Não é nesse sentido de recompensa, tá? Não tem esse sentido, mas só para a gente entender de uma forma assim mais didática, tá? Até uma criança vai poder entender. Quando eu eu faço uma boa ação, eu ganho um pontinho lá da professora ou da mãe, entendeu? E fica guardado para o final, se eu precisar. Então é como se no banco do céu nós fôssemos ganhando esses pontinhos, e aí quando fosse chegada a hora do julgamento, né, onde nós vamos nos encontrar com Deus na parousia, né, são os novíssimos, né, que a gente chama no catecismo da igreja, o purgatório, a morte, né, o que acontece depois da morte, né, enfim. E ali Deus vai olhar os nossos méritos, as nossas orações, as nossas mortificações, né, e aquilo ali vai servir para atenuar as nossas penas. Então, é dessa forma que a igreja entende o juízo, né, particular de cada um. O que é o juízo particular? Quando todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, que é um justo juiz, mas é um juiz. E ele vem e ele vai julgar, né? Por isso que nós temos que estar em estado de graça. Já se confessou? Procure se confessar. Se faz muito tempo que você não se confessa, se confesse. Ah, mas eu vou me confessar e vou continuar pecando, obstinado na minha... Aí você precisa confessar isso também. Padre, olha, eu estou com medo de me confessar porque eu sei que eu vou continuar pecando e tal, vivendo uma vida de pecado. Então peça a Deus a graça de lhe dar a determinada determinação para não voltar a pecar, né? Porque é importante que você faça esse esforço, né? de não cair nos mesmos erros, né? Então, eu tenho essa experiência assim, né? De já pela própria confissão do mesmo pecado e vencendo esse pecado gradativamente, não é? Eu acho que muitos de vocês podem testemunhar também isso, né? Da própria confissão e nos dando força para ir vencendo aqueles pecadinhos de estimação que a gente tem, tá bom? E que a gente acha que é pequeno, mas que vai nos roubando os méritos, certo? Então nós lemos do 120 ao 125 hoje, tá bom? E agora vamos fazer as nossas orações. Tem alguma dúvida? Coloque aí no chat, se você tem alguma dúvida. Com esta devoção, né, nós damos a Jesus Cristo tudo o que lhe podemos dar da maneira mais perfeita, porque entregamos nas mãos de Maria, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, quando eu dou o curso lá no Shalom, tem no manual, inclusive, do Shalom, esse exemplo, né? Que é do bolo. Que é como se a gente fizesse um bolo, e ao invés da gente partir o bolo para dar o bolo, a gente entregasse nas mãos de Nossa Senhora para que ela repartisse e desse como ela quisesse, né? E aí no final fala assim, você acha que ela vai lhe deixar sem um bom pedaço desse bolo? É claro que não, ela é uma boa mãe, ela não vai lhe esquecer, com certeza. Pode ficar tranquilo. Ela não esquece dos seus filhos, né?
principalmente os filhos desta consagração perfeita, né, que é a de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nossa Senhora não vai esquecer de você. Sim, eu ia esquecendo aqui de falar, São Luís ele fala da graça de Estado, né? Então, quem é que tem a graça de Estado? Os celibatários, né, sacerdotes, ou aqueles que emitem o voto no celibato, e os casados, né? É a graça de Estado. Então, o que ele está dizendo? Que Nossa Senhora vai multiplicar a graça ministerial. Então, o padre ele tem um ministério, o celibatário também, o casado, né? O casal que é casado, né? Que tem o sacramento do matrimônio, também tem um ministério, né? Com os seus filhos, com a sua família. Então, Nosso Senhor prometeu em várias alocuções, aparições, Nossa Senhora também, né? Santa Margarida Maria Alacoque, nas 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, vai dizer da graça de Estado, né? Todos aqueles que forem devotos do meu Sagrado Coração de Jesus, eu ampliarei, eu multiplicarei a graça de Estado, ou seja, vai dar a graça de você ser um bom pai, uma boa mãe, e ter fruto o seu ministério, né? Como sacerdote, como celibatário, ou como pai, como mãe. Acreditem nisso. Então São Luís vai dizer que com essa consagração, pelo método, também o nosso ministério recebe uma graça sobrenatural de Estado, para que nós possamos cumprir com maestria aquilo que é da nossa vocação, do nosso estado de vida, né? O casado pelo matrimônio, o celibatário, né? O irmão ou a irmã que é celibatário, e o sacerdote, que também é um celibatário, né? Mas que tem o sacramento da ordem, né? Ou seja, uma consagração, como diz a igreja, mais perfeita, né? Mais total, a do sacerdote, né? Então, é isso. Vamos rezar. Hoje nós vamos rezar o Veni Creator, mais uma vez, 12º dia, né? E o Ave Maristela, né? Ave Maristrela. Saudação a Nossa Senhora. Então vamos rezar juntos. Se você não tiver com um tratado aí para acompanhar, repita as palavras. Amanhã, veja bem, alguém perguntou aqui, né? Eu não entendi as orações de amanhã. Eu só citei que amanhã muda essas orações que nós estamos fazendo aqui na live, certo? Nós vamos amanhã entrar na primeira semana. E aí na primeira semana muda as orações, né? Se acrescenta a ladainha do Espírito Santo, tá bom, Arlete? Você que tinha perguntado. Mas você vai continuar amanhã rezando o seu rosário, o seu terço, a coroinha de Nossa Senhora, o seu ofício. Lembrem que nós já estamos fazendo à noite as orações. Então, durante o dia, você vai rezar o seu terço, rezar a jaculatória, sou todo teu, ó mãe, tudo que é meu te pertence. Rezar o terço de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada, rezar a coroinha de Nossa Senhora, né, que são os 3 Pai Nossos, as 12 Ave Marias, né? Enfim, toda a devoção. De manhã, quando acordar, né? Senhor, por Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Virgem fiel, faz-me fiel. São jaculatórias, né? Que você vai rezando ao longo do dia. E aí, lembre-se, né? Fugir das distrações, né? Netflix, televisão, internet, rede social. Nós estamos na fuga das coisas do mundo, né? Então, se eu ficar na frente da TV, na frente, mexendo no celular o dia inteiro, né? Então, por exemplo, tem um programa que eu gosto muito, que eu assisto sempre, né? De jornalismo,
e que eu estou, nesses dias, nesses 12 dias, eu já não estou assistindo. Eu perco 40 minutos, 1 hora assistindo ele, então, nesses 40 minutos, 1 hora, eu estou empregando para rezar alguma coisa, ver a leitura do... Sim, não esquecer do evangelho do dia, né? Então, as orações para amanhã. O que você vai rezar? Logo cedo, quando acordar e durante o dia, né? O evangelho do dia, o Vinde Espírito Santo, o ofício de Nossa Senhora, o terço, tá bom? Beleza? Alguém colocou ali, estou rezando o texto das lágrimas todos os dias, um texto muito forte. Certo, é muito importante rezar todos os textos, texto das lágrimas, né? Que é de uma aparição que aconteceu em São Paulo, uma irmã, né? Então, Nossa Senhora das Lágrimas apareceu para ela, é muito forte, né? Mas nada substitui o Santo Terço. Se você vai rezar outro terço, a coroinha, né? Olha, o terço de Nossa Senhora, o Santo Rosário e o ofício são as orações mais indicadas para nós. Os outros devem ser acréscimos. Ou seja, para ganhar mérito diante de Deus. É o nosso algo a mais, tá bom? Eu aconselho você a não substituir, nem pelo terço da misericórdia, tá bom? É um algo a mais. Procure sempre, olha, o que é mais importante? As leituras do dia, você fazer a sua Lexio Divina, por isso que eu coloquei hoje no grupo um vídeo onde eu ensino a Lexio Divina. Aí você reza o evangelho do dia, as leituras, o salmo. Né? Uma leitura durante a semana, né? Uma leitura, o salmo e o evangelho. E anote o que ficou mais forte para você, né? Do evangelho de hoje, do salmo. Aí depois você pode, ao longo do dia, distribuir. Vou rezar meu terço. Aí depois, vou ter um tempinho, vou rezar o terço das lágrimas. Vou... sempre lembrar dos horários do dia, né, importantes, né, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite, rezar o Ângelus, a saudação do anjo a Maria, né, e outras orações durante o dia, jaculatórias, entendeu? É para você fugir das coisas do mundo e rezar mais. Se puder ir à missa, nesses dias que nós estamos na consagração, todos os dias, melhor ainda, não é obrigatório, mas é importante, tá bom? Vamos rezar então. Muito bem. Olha aí, nossa irmã dizendo que reza o Santo Rosário completo, né? Todos os dias, às 5 da manhã. Minha irmã, reze por mim, reze pela minha família e reze pela minha comunidade, viu? Comunidade Católica Shalom. Também tem um irmão que é padre, peço sua oração especial pelo Padre Jean, que enfrenta muitas dificuldades no pastoreio dele, né? São muitas provações, né, que um sacerdote enfrenta, né? Então reze por ele, Padre Jean Carlos, e reze pela comunidade católica Shalom também. E reze por mim, né, e pela minha família, tá bom? Peço a você que me coloque nas suas orações também. Então vamos rezar, minha gente. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai o nosso entendimento, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou,
e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maristela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, meus irmãos. Fizemos já os nossos exercícios espirituais de hoje, a nossa leitura. Procure amanhã, então, como eu disse, né? Rezar com o Evangelho do dia, rezar o seu texto, a jaculatória, né? A jaculatória. Sou todo teu, ó Mãe, tudo que me pertence é teu. Virgem fiel, faz-me fiel. Agora à noite, né? Virgem da misericórdia, tende misericórdia de mim. E amanhã começamos a primeira semana, onde a gente deve pensar, como São Luís disse, que não valemos nada, né? Que diante de Deus nós somos realmente pó, né? Uma lesminha, né? Vamos voltar a ser pó e pedir a Deus a virtude, né, da humildade. Amanhã a gente começa a pedir a Deus a virtude da humildade, tá bom? Que o Senhor nos abençoe, nos dê um sono tranquilo e no fim da vida uma morte feliz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom.